Bora mergulhar nas histórias que deram início a tudo? Hoje a gente vai desvendar os fundamentos do livro de Gênesis, com base num estudo bíblico bem detalhado. Vamos começar pelo nome, Bereshit. Sabe, esse não era só o título do livro no hebraico original. Era a primeira palavra. No princípio. Isso já prepara o terreno para tudo que vem a seguir. Uma história realmente épica. E olha, a ideia aqui não é só contar umas histórias antigas. O material que estamos analisando apresenta isso como um verdadeiro mapa, sabe? Um mapa para entender nosso propósito, nossas falhas e, o mais importante, a redenção. Certo? Então, por onde tudo começa? A história parte de uma visão, a de um universo em perfeita ordem, tudo criado por um ser divino. E aqui tem um detalhe que, olha, é fascinante. No original hebraico, o termo para o Criador é Elohim. E o interessante é que é uma palavra no plural. Para muitos estudiosos, essa é a primeira dica de uma natureza divina que é, digamos, plural, como Pai, Filho e Espírito, todos trabalhando juntos em harmonia. E essa ideia não para por aí. Repara na citação: façamos o ser humano à nossa imagem. Esse nossa, no plural, não está ali por acaso. A interpretação é que isso coloca a humanidade num lugar totalmente diferente do resto da criação, desde o primeiro momento. Ok, isso nos leva direto para uma pergunta fundamental. O que significa, na prática, ser feito à imagem de Deus? Bom, esse conceito, chamado de Imago Dei, se divide em 4 características bem específicas. São elas que, segundo a narrativa, separam os humanos de todas as outras criaturas. Então vamos lá, a capacidade de raciocinar, de criar coisas novas, a sensibilidade emocional e, o que é crucial, a vontade, o poder de escolher. A ideia é que esses 4 pontos são como um espelho da própria natureza do Criador. E é aí que a história vira. Surge um conflito, um teste e tudo gira em torno daquele último ponto, o poder de escolher. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Por que colocar uma árvore proibida num lugar perfeito? Bom, a interpretação que o estudo traz é que a árvore não era uma armadilha. Pelo contrário, era essencial para que a liberdade fosse de verdade, para que um relacionamento genuíno pudesse existir. Pensa bem, sem a opção de dizer não, o sim perde todo o valor. Vira só uma programação. A ideia aqui é que a escolha dá dignidade, não é sobre controle. E o texto praticamente desenha o passo a passo da tentação. Primeiro, a dúvida. A serpente lança uma sombra sobre a bondade de Deus. Daí vem o desejo, de querer algo que foi dito para não ter. E o passo final, a desobediência. Uma escolha que simplesmente quebra toda a harmonia que existia. E claro, essa escolha ela não vem sem consequências. Na verdade, são consequências imediatas. Uma cascata de problemas que muda completamente a experiência humana a partir dali. Olha só essa inversão. A questão não é só sair de um jardim bonito. É muito mais profundo. Foi uma ruptura em tudo que era fundamental. A relação com Deus, a relação entre as pessoas e até a relação com a natureza. E essa quebra de harmonia só piora. E bem rápido. A gente vê isso na história de Caim e Abel. O ponto ali não é se a oferta era um animal ou uma fruta. O foco total está na intenção do coração, na motivação por trás do gesto. E, de novo, a escolha está no centro de tudo. Perceba o aviso que Caim recebe. O pecado é descrito quase como uma fera espreita, algo que precisa ser dominado. A falha dele em dominar essa força, bom, leva ao primeiro assassinato da história. Mas, no meio de todo esse caos, a história não acaba em desespero total. Pelo contrário, logo depois da queda, surge uma frase misteriosa, que muitos consideram ser a chave para entender todo o resto da Bíblia. Essa é a fala de Deus para a serpente. É uma promessa de um conflito, de uma batalha futura. Fala de uma ferida, sim, mas também de uma vitória definitiva. Existe um nome técnico para isso: proto-evangelho, que significa tipo o primeiro evangelho ou a primeira boa notícia. É visto como o primeiríssimo sinal de um plano para consertar tudo o que foi quebrado. Então, para a gente amarrar tudo, o que esses primeiros capítulos fazem? Eles estabelecem os grandes temas que vão se repetir o tempo todo. Um plano original perfeito, uma ruptura trágica e a promessa de que uma solução está a caminho. Fica a questão, né? Como essa história tão antiga, de um mundo ideal, uma promessa quebrada e essa faísca de esperança, como é que ela prepara o terreno para tudo que vem depois? É essa tensão que vai mover toda a narrativa que se segue, sempre em busca de uma resolução.